A história é a seguinte: um maltês de 13 anos que tem doença valvar crônica de mitral, estadiamento B1. Apareceu uma tutora para mim da Espanha me perguntando se já teria indicação para o Pimobendan, porque o cardiologista que a atendeu disse que era melhor começar a tratar com Pimobendan no estadiamento B1 para ajudar a postergar o aparecimento dos sintomas. E daí, será que prescreve, não prescreve? O que eu respondi para ela é o que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes eu quero convidar você a clicar, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque aqui tem conteúdo de valor sobre cardiologia, sobre gestão de carreira de médicos veterinários, vai tirar muita dúvida de você que é tutor, então já clica e se inscreve. Clica para curtir o vídeo, porque a plataforma entrega para mais pessoas. E assim o alcance fica muito maior, porque é conteúdo de valor, eles vão ficar gratos a você. Inclusive pode compartilhar também. A história é a seguinte, vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar a tela do nosso desenho. Você que já faz parte, que já é de casa, você já sabe como funciona. Se você está chegando agora a primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E a gente trabalha da seguinte forma aqui em nome da didática. A gente alterna entre os desenhos escritos e os slides. Então a doença valvar crônica, tanto de mitral e de tricúspide, tem um consenso. E quando tem consenso, que a gente chama de guideline, o que é o guideline na tradução? É uma forma de definição de conduta, o que a maioria dos cardiólogos, cardiologistas do mundo inteiro, os mais renomados, fazem para a gente seguir a mesma linha. Por quê? Porque isso garante com que a gente tenha dados suficientes para ir melhorando. Isso se chama medicina baseada em evidências. Ah, mas quer dizer que eu não posso alterar? Pode. Você, como médico veterinário, tem prerrogativa para observar a individualidade do paciente e, por vezes, alterar daqui ou para cá. Então vamos lá, como é que é o estadiamento da doença valvar crônica? Começa com o estadiamento classe A, que ele é de raças predispostas. Em outras palavras, o paciente ainda não tem a doença, mas ele nasceu de uma raça predisposta. Por que isso é importante? Porque assim você vai informar o tutor. Quais são as raças predispostas? Raças de pequeno porte. O Cavalier King Charles Spaniel é o campeão. Poodle tem muito, Maltês tem muito, o Teckel, Schnauzer, enfim, raças pequenas. Quer dizer que só raças pequenas têm doença valvar crônica de mitral, então? Não. Já encontrei em labrador, em pastor alemão, mas isso é com uma frequência muito menor, então não é o foco número 1 de preocupação. Mas quando você pega um paciente dessa raça, por exemplo, e o tutor tem ideia de cruzar, tem ideia de botar o animal para procriar, dependendo da idade, já precisa fazer uma avaliação cardiológica. Por quê? Porque essa doença tem caráter genético, então ela pode passar para a prole. Por isso é importante o tutor ter esse conhecimento. Uma vez que a doença, então, portanto, classe A, o paciente não tem a doença, ele só é de uma raça predisposta. Uma vez que ele desenvolveu a doença, ele vai para a classe B, só que de forma assintomática. Então, estadiamento B, o paciente tem doença valvar crônica, mas não tem sintoma. O tutor fica até ressabiado quando você fala, ele chega para uma vacina ou para um problema de pele, um banho de tosse, você foi lá e auscultou e falou, olha, ele tem sopro. Nossa, mas ele não tem sintoma nenhum, aí ele fica assustado, porque ele não esperava, é uma notícia que ele não estava esperando. E o estadiamento B é subdividido em B1 ou B2. Ambos são assintomáticos. Qual que é a diferença? O estadiamento B1, o paciente é assintomático, mas não tem cardiomegalia. Então, uma forma bem didática, ó, sem aumento de coração. O estadiamento B2, ele é assintomático, mas ele tem cardiomegalia. Portanto, você precisa de exames de imagem para subestadiar. Uma vez que você auscultou sopro nesse paciente, ele tem que fazer um ecocardio e um raio-x de tórax. Por quê? Primeiro, para você subestadiar, se ele é B1 ou B2. E no B2 tem o estadiamento B2 avançado, que tem os critérios de acordo com o estudo EPIC. Quais são esses critérios? O paciente tem que ter sopro pelo menos em grau 3 ou mais, numa escala de 1 a 6. Ele tem que ter a razão átrio esquerdo aorta, que a gente observa pelo ecocardio, igual ou maior a 1,6. Ele tem que ter o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado pelo peso corporal, igual ou maior a 1,7. E o VHS, que é a medida do coração pela radiografia de tórax, igual ou maior
a 10,5. Esse zero aqui ficou meia boca, eu vou fazer ele de novo para não haver confusão, porque inclusive se você quiser printar essa tela e postar em redes sociais, eu autorizo você a fazê-lo, desde que você coloque o meu arroba caleiso_prof. E aí é que está a grande questão. Só vou terminar o estadiamento primeiro para fazer sentido. Quando ele tem a doença e evolui para a presença de sintomas, ele foi para a classe C. Então, classe C tem sopro, tem doença, mas ele é sintomático. Qual ou quais sintomas? Sintomas relacionados à insuficiência cardíaca congestiva, que inclui tosse, que inclui cianose, ele pode ter sinais de congestão, de edema pulmonar cardiogênico, ele pode ter intolerância ao exercício, por exemplo, o que mais que ele pode ter? Dispneia, enfim, todos os sinais ou sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. Aqui eu chamo atenção, por quê? Porque esses sintomas ou sinais que ele tiver precisam ser decorrentes da cardiopatia. Por que que eu chamo muito atenção nisso? Porque às vezes o paciente tem comorbidades, então ele está na classe B2, mas ele tosse porque ele tem um problema respiratório. Ele tem cianose porque ele é obeso e tem um problema respiratório. Aí ele não se enquadra no estadiamento C. Essa confusão muitos cardiólogos e cardiologistas fazem, inclusive mais experientes. Não pode esquecer disso. Para ser classe C, ele tem que ser sintomático e os sintomas precisam ser decorrentes da cardiopatia. E o estadiamento D, ele é refratário ao tratamento. Como assim? Ele estava sendo tratado, estava tudo bem, de repente a doença progrediu, porque ela progride mesmo, e ele voltou a ter sintoma. Então ele foi para o estadiamento D. Ah, mas daí eu ajustei a dose do diurético, ajustei o tratamento e ele voltou a ficar controlado. Então quer dizer que ele regrediu para o estadiamento C? Não tem regressão, ele continua sendo o estadiamento D. Da mesma forma que se ele apareceu sintomático, você fez a prescrição, tratou, e os sintomas diminuíram, desapareceram, não quer dizer que ele regrediu para o estadiamento B2. Essa é outra classificação importante também. Mas a pergunta desta tutora lá da Espanha era assim: o meu cardiologista, ele detectou que o meu cachorro, um maltês de 13 anos, estava na classe B1. Só que ele falou que mesmo assim eu deveria entrar com o Pimobendan, embora o consenso diga que o tratamento com Pimobendan é a partir da classe B2. O senhor pode me auxiliar? Eu não auxiliei porque isso não é ético do ponto de vista do nosso conselho, nosso código de ética, ele é bem organizado e a gente tem que segui-lo. Então eu falei, olha, você me desculpa, eu não posso te dar orientação, mas eu posso indicar um profissional da minha confiança aí na Espanha. Aí foi o que eu fiz. Mas aqui, para você que participa do meu canal, eu te digo, não tem indicação para o Pimobendan no estadiamento B1. Mas prof, se no estadiamento B2, que ele não tem sintoma, já tem indicação do Pimobendan, porque isso prorroga a vida do paciente em até 1 ano e meio, por que que a gente não entra no estadiamento B1? Será que não é bom também? Pode ser que seja. Só que o estudo EPIC organizou pacientes a partir do estadiamento B2, não do estadiamento B1. Então, a gente não tem evidência científica. Isso não é medicina, isso não prescrever no estadiamento B1, você está fugindo da medicina baseada em evidência. Isso é um achismo, isso é uma opinião, que pode até ser comprovada mais adiante pela ciência. Enquanto não é comprovada, a recomendação é bastante criteriosa. Olha, siga a recomendação do consenso. Eu espero que tenha ficado bem claro, bem didático para você entender o que é importante, o que é medicina baseada em evidência, porque é assim que a gente age, para poder ser criterioso nos nossos pacientes. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a compartilhar com outros colegas e também vou te fazer um outro convite. No dia 28 de abril eu vou fazer uma super live gratuita sobre dispneia em cães e gatos, onde vou falar tudo desse assunto que deixa muitos veterinários apavorados. E também vai ser uma aula de pré-pós-graduação, porque no final da aula eu vou lançar a segunda turma de pós-graduação em cardiologia veterinária de cães e gatos.
O feedback da primeira turma está sendo excelente, muita gente elogiando, agradecendo, porque é um método inclusivo que faz as pessoas conseguirem ter acesso à informação de qualidade, didática, desenhada e prática para você já aplicar. Então vai ter condições especiais para quem estiver lá, mas você não pode se esquecer da data. Então eu vou deixar o link abaixo para você clicar, se inscrever e a gente se vê lá. E que até o próximo vídeo, que não vai demorar, a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. A gente se vê.